A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, meus irmãos, a toda a família e a todos que vão agora participar, dessa historinha de hoje. Muito feliz de poder estar aqui, e estar trazendo essa palavra a vocês. De início, quero convidar vocês para a gente já estar fazendo uma oração, para que a palavra de Deus possa fazer morada em seu lar. Vamos lá? Fecha o olhinho, tá bom, crianças? E ouve a tia orando aí e assente no seu coração tudo que eu falar. Papai do céu, eu te peço, venha nos abençoar, papai, que essa palavra venha, Senhor, abençoar o nosso lar, as nossas vidas, paizinho. Te louvo, te agradeço por esse momento, Senhor, por sua presença, o seu amor e o seu cuidado, paizinho. Fica conosco em todo o decorrer dessa história e que cada criança seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá para nossa história? É rapidinho, bem rapidinho essa história. Eu vou começar com o versículo. Só que antes de tudo, antes de eu falar o versículo, vai ter um desafio, ok, crianças? Para todas as crianças. Papai, mamãe, ajuda eles. Eu sei que a maioria são crianças pequenas. Papai, quiser escrever você para que eles possam gravar mais, o que acontece? No grupo lá, eu quero as crianças citando, os personagens que eu vou citar nessa história. Vamos ver quantas personagens vocês vão poder estar falando. E eu tenho certeza que vai ficar gravadinho aqui na cabecinha de vocês essa palavra. E o que acontece? Quanto mais vocês citarem, melhor, ok? Então é um desafio. Papai, mamãe, ajuda eles. Você pode ser um áudio, um vídeo, tá bom? Jogando lá no grupo. Eu espero esse desafio. E eu tenho certeza que, olha, vocês vão gostar. Eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses. Palavra grande, crianças? Uma palavra bem grandona. É um livro da Bíblia. Ele é um livro até pequeno. E o que acontece é lindo, eu amo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17. Sabe o que está escrito lá? Orar sem cessar. O que é sem cessar? Sabe o que está querendo dizer? Acho que a gente deve orar sem fim. Não é que você vai ficar 24 horas orando, não é isso. É que quando a gente vai se alimentar, a gente ora. Quando a gente vai dormir, a gente ora, fala com o Papai do Céu. Quando a gente acorda, a gente também fala com o Papai do Céu. Porque é a maneira com que a gente fala com o nosso Deus. Então, com certeza, Deus gosta muito que a gente venha falar com Ele. Por isso que está orar sem cessar, ok? E o que acontece? Eu vou trazer uma história hoje muito conhecida. Vamos lá, prestando atenção nas personagens. É uma história conhecida, mas tem uma turminha aí, do Pérola de Cristo, que publicaram orações aí no grupo. Vixe, eu fiquei muito feliz, Isso me inspirou nessa história que é de Daniel, tá escrito no livro de Daniel 6, tá? Tem toda a história lá, se o papai e a mamãe quiser ler novamente, para que venha ser guardado no coração de vocês essa palavra. E é a história de Daniel na cova dos leões. Essa história é bem conhecida, A palavra de Deus é maravilhosa, a gente aprende. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente aprende mais ainda, Vamos lá para a nossa história? E o que acontece? O rei na Babilônia tinha um rei que ele acabou morrendo. E outro rei acabou tomando posse. O nome desse rei era Dário. Só que Dário, você acredita que ele era conhecido como Medo? Porque o povo que tomou conta era o povo conhecido como o Medo. Pensa bem. E o que acontece? Sabe o que esse rei fez? Ele dividiu todo o povo em 120 regiões. Só que o que ele fez? Para ajudar a governar tudo isso, ele colocou 3 líderes para ajudar a governar tudo isso. Só que o que acontece? Esses líderes, entre eles estava Daniel. E Daniel, ele se destacava porque ele era inteligente, ele era estudioso, ele lia muito a palavra, ele era de muita oração. E por ele ser assim, o rei gostava dele. E isso
provocou inveja. Você sabe o que é inveja, crianças? É quando a gente tem algo e as pessoas não gostam, querem destruir, quer o mal da pessoa, quer que a pessoa perca. Então é um sentimento muito ruim. E o que acontece? Esses homens não gostavam de Daniel, porque o Daniel se destacava. Ele era inteligente, um homem diferente. Ele era diferente, crianças. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Sabe o que é intimidade com Deus? Ele falava com Deus, ele era obediente, não praticava o mal, ele era diferente. E muitas das vezes, crianças, fazer o bem, fazer as coisas certinho, tem pessoas que não vai gostar de ver você fazer certinho, mas não tem problema, porque você vai ver no final da história que Deus honra, Deus abençoa aquele que permanece no que é certo. E aí, esses homens não ficaram felizes e vamos tramar alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa para derrubar esse Daniel. Tiveram uma ideia, falou assim, e sabiam que Daniel tinha intimidade e orava. Falou assim, já sei, vamos colocar o decreto que não deve orar a nenhum outro Deus, somente a Dário, o rei. Dessa maneira, vamos colocar esse decreto. Eles pegaram, fizeram esse decreto, né, com uma lei, levaram ao rei e falou, rei, por um mês, ninguém pode orar para ninguém, ninguém pode te adorar ninguém, somente o Senhor. O rei Dário assinou, e quando é lei, o rei assinou, ele não pode voltar atrás. E o que acontece? Esses que não gostavam ficaram, de olho em Daniel, aonde ele estava e o que ele fazia. E encontraram ele orando. Chegando lá, ele orando, como era a lei, eles podiam fazer isso. Pegaram Daniel, levaram até o rei, falou, esse aqui estava orando a outro Deus, ele não obedeceu a lei. E aí, o que acontecia com quem desobedecesse? Era jogado na cova dos leões. E ele foi jogado, crianças, na cova dos leões. É um buracão onde ficavam os leões, que os leões não conseguiam sair. Então, jogaram ele lá dentro. E, para ter certeza que ele não escaparia, ainda colocaram uma pedra para fechar ainda e para que ele ficasse bem preso. Mas eles esqueceram que Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Ele orava, ele falava com Deus. E lá dentro, sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo e tirou a fome dos leões. Crianças. E o Daniel, ele ficou sem nenhum ferimento. Depois, passado o tempo, o rei foi lá, porque o rei gostava de Daniel. Ele foi lá para ver, não era para ter sobrado nada de Daniel. Foi lá para abrir a cova dos leões. Crianças, ele estava inteiro, não tinha nenhum arranhão. O rei ficou impressionado com aquilo. Lembra que eu falei para vocês, crianças, quando a gente permanece no bem, Deus cuida de toda a nossa vida? Quando Daniel saiu da cova dos leões, sabe o que aconteceu? Os que tramaram o mal contra Daniel, o rei falou, esses que acusaram, joguem ele na cova dos leões. Foram devorados pelos leões, que talvez era o que ele queria acontecer, Daniel aconteceu com eles. Daniel saiu. E além de Daniel sair e ser tornar um homem de confiança do rei, sabe o que aconteceu? O rei falou, todo mundo deve honrar ao Deus de Daniel. E Deus foi glorificado. Todo o povo glorificou a Deus, porque viram que verdadeiramente ele era o Deus vivo. Crianças, quantas personagens temos aí, hein? Bastante, não tem? E o que acontece? Crianças, olha, a gente não podemos deixar de aprender com isso. Tantas crianças, tantos irmãos, todos nós. Devemos estar constantemente falando com o Papai do Céu. Fale com Ele para que Ele possa te ouvir. Isso, Deus vai te guardar. Deus vai te livrar daqueles que têm inveja, que às vezes quer fazer o mal.
ou tantas situações difíceis que a gente encontra, Deus vai te guardar e vai te abençoar todos os dias. Eu tenho certeza que vocês sabem disso já, né? Quantas historinhas, quantas vezes a gente já teve na igreja, nos nossos cultinhos, e vocês oraram, e vocês aprenderam. E a tia veio hoje trazer essa história para que vocês não venham esquecer. Vivemos em dias difíceis e toda essa situação difícil, a gente não pode deixar de adorar esse Deus, de glorificar. Sabe por quê? Depois que a gente passa tudo, passa cada problema, cada dificuldade, a gente vai glorificar a Deus e as pessoas vão olhar assim, olha, aquela criança ali não deixou de ler a Bíblia, não deixou de orar, não deixou de acreditar, não deixou de confiar no Deus dela. E ela teve vitória. Então, crianças, é somente confiando, orando. Porque Daniel, ele confiou em Deus. Ele estava lá quando jogaram ele lá dentro do buraco. Ele confiou, eu tenho um Deus vivo. E o nosso Deus é maravilhoso. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessa historinha tão simples, mas põe em prática. Chama a mamãe e o papai. Eu quero fazer mais um desafio a você. Papai, mamãe, permita que eles façam isso. Hoje, quando você acabar de ouvir esse vídeo, você chama alguém da sua casa, um priminho, a mamãe ou o papai, quem você quiser. Você vai fazer uma oração, pedindo a proteção de Deus e pedindo a Deus o que você quiser e agradecer a Deus por tudo. Então tem um desafio, tá bom? Então quando acabar essa historinha, você vai chamar alguém da sua casa, quem você deseja, e pedir a bênção de Deus em oração sobre a vida. E já confiando, porque se você confiar como Daniel, com certeza a vitória vai ser grande na vida de você e da pessoa que você está orando. Meus pequenos, Deus abençoe a cada um de vocês, ok? Espero lá no grupo o desafio com o nome dos personagens, ok? Que a tia falou, tem uns que tem nomes, outros não tem nome. A dica, tá? Eu espero lá. Um beijo, um abraço bem grandão a vocês.